Graça e paz, mais uma palavra da quarentena em especial para os irmãos da Igreja Presbiteriana de Inhoaíba. Tudo bom, irmãos? É claro que eu vou colocar esse vídeo também em outros lugares, talvez até no Facebook, mas vai para o YouTube da Igreja Presbiteriana de Inhoaíba. 2 Timóteo capítulo 2, versículos do 1 ao 7, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso também transmite a uns fiéis, também idôneos para instruir aos outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nós precisamos da palavra do Senhor, precisamos compreendê-la melhor e precisamos aplicá-la ao dia a dia com a participação do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nós oramos suplicando isso em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quem escreve isso aqui? O apóstolo Paulo. Escreve para quem? Para Timóteo. Timóteo, um jovem pastor. Paulo, possivelmente, claro, porque ele cita a sua mãe e a sua avó, conhecia a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, a família de Timóteo, e reconhece ali um garoto prodígio, um menino que vai crescer e desenvolver na fé. E isso acontece. Ele sai e deixa Timóteo pastoreando uma igreja. E agora está instruindo esse jovem Timóteo. A primeira carta de Timóteo e tem a segunda carta de Timóteo. Ele dá característica de como devem ser os líderes, ele fala de qualidades que as pessoas que ele deveria se envolver para o trabalho, ele fala de problemas que poderiam aparecer na igreja. Hoje vamos falar rapidinho dessa questão, que não é um problema, é uma instrução para você, servo de Deus, para você, serva do Senhor. Ele diz assim: Tu, pois, filho meu ou filha minha, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Se serve para Timóteo, serve para a gente também. Bem, nem tudo que está na Bíblia serve para todo mundo. Mas aqui é uma instrução para crentes. Cada casa uma igreja, cada crente um ministro. O servo de Deus, hoje não precisa de um sacerdote. Todos são sacerdotes, o sacerdócio universal dos crentes. Assim, nós cremos, nós temos acesso direto ao Pai. E agora, né, você sem ir ao templo, mais do que nunca, tem que reunir com a sua família, tem que instruir a sua família, tem que orar com a sua família, fazer culto com a sua família. Você é o sacerdote do seu lar, cada dia bota um para orar, para falar das coisas de Deus, e a pessoa vai entendendo que ela precisa da igreja, depende da instrução, mas se aprender em qualquer lugar, ela consegue fazer dali uma igreja. E ele começa falando: fortifica-te na graça. Quais são os meios de graça? A palavra e os sacramentos. Não estamos podendo agora viver os sacramentos, porque não dá para fazer Santa Ceia, né, pela internet, né? Bem, essa é a minha ideia, né? Claro que eu já vi várias coisas na internet, mas é complicado isso, né? Então, a ceia não é para salvar, mas ela, quando estamos juntos, há um meio de graça, recebemos graça. Então, qual outro meio de graça? A palavra de Deus. Estamos crescendo na graça através da palavra, lendo, estudando, ouvindo a pregação da palavra. Então, não fique nem um dia sem a palavra, nem uma hora sem a palavra. Então, aquela mensagem do WhatsApp, veja o que é bom, mas fique com a palavra. Fortifica-te na graça. Os meios de graça fazem você crescer na palavra. Segundo, ele diz assim: e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis, idôneos, e aí vai. Ensina o que você sabe. Passa o que você sabe. O que você sabe? História, geografia, estuda a Bíblia, se envolve, passa isso para as pessoas. Todo mundo tem algo para aprender. E todo mundo tem algo que precisa aprender. Então muitas vezes você é professor, outras vezes você é aluno. Tem gente que é muito mais professor que aluno, mas para ser professor hoje teve que ser aluno muito tempo. Nós crentes precisamos aprender a passar para o outro, e assim o cristianismo foi crescendo, desenvolvendo e alcançando outras pessoas. Nós lemos histórias, né, de que tinha um pastor para 7, 8, 9 cidades. E o pastor ia a cavalo
ficava mais de um mês fora de casa, porque passava de igreja em igreja, depois retornava para a casa dele, levando a Santa Ceia, fazendo uma pregação, e aquela igreja esperava ansiosa aquele dia. E quando não tinha o pastor, os irmãos estavam fazendo as reuniões. E o pastor tinha que ensinar alguém. Aprendemos em todo o tempo. E nesse período de pandemia, de coronavírus, estamos aprendendo coisa, hein? Coronavírus, Covid-19, como o vírus funciona, a diferença vírus, bactéria, como é a formação desse vírus. É porque o sabão destrói ele, porque ele tem uma camada de gordura. Ele precisa de uma célula para viver. Quando ele fica muito tempo, ele morre. Porque ele precisa da célula, ele mata a célula para sobreviver. Vamos destruir uns aos outros com coisas boas, especialmente a palavra. Terceiro diz assim: participa dos seus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Quem é um soldado? Aquele que obedece ordens. Você está obedecendo o que Cristo mandou fazer? Tá, ou está se desesperando nessa hora? Você se reúne para se desesperar com outras pessoas, ou você é aquela voz diferenciada, que está baseada na palavra e vivendo o que Cristo ordena? 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que você veio fazer? Quem é você? Qual o seu objetivo? Tenha foco naquilo que você faz. Pastor, e agora todo mundo desesperado, mas você tem foco. Jesus, a ordem é a mesma. Pastor, não temos mais reuniões no templo, estamos há mais de um mês sem culto na igreja. Mas tem culto na tua casa. Então você lê a Bíblia, você tem contato com o pastor através do YouTube, através do Facebook. Pessoalmente também, algumas pessoas eu tenho encontrado, porque a obra continua, o trabalho está seguindo. A obra social, a obra espiritual. E eu estou aqui motivando você através da palavra. Porque eu tenho um foco. Não é porque acabou a igreja que eu deixei de ser pastor. E eu vou dizer, tem muito mais gente me ouvindo agora, porque está indo para muitos lugares, para muita gente. Eu fiquei assustado com a quantidade de visualizações que tenho no YouTube. Eu não sou conhecido, mas como está a participação nos cultos, as pessoas têm compartilhado, multiplicado. Você precisa continuar com o mesmo ministério que você tinha antes da pandemia, e depois você vai voltar mais forte ainda. Tenha foco. Versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Você precisa compreender o que você está vivendo. E aí eu quero falar para você para se esforçar. Se esforce. Olha o que diz o versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. É fácil ser atleta? Não é fácil, né? Porque você tem que ter um foco, um objetivo, você tem que lutar por isso, você tem que a cada dia se superar. E aí o cara lê a Bíblia. Ah, já li a Bíblia toda, irmão. Você pode ler a Bíblia 100 vezes, tem muita coisa para aprender. Não quer se esforçar para estudar a Bíblia. E diz que adora a Deus e que tua palavra é luz para o meu caminho. Não quer que ilumine nada, não quer aprender. Quer seguir as vozes, quer seguir as pessoas que estão falando, quer viver o que é mais fácil. É preciso se esforçar para crescer. Paulo está falando para Timóteo, esforça-te. Eu estou dizendo para você, se esforça. Se tua família está passando fome, você vai ficar em casa sentado esperando acontecer? Você tem um celular? Você tem disposição? Você tem vontade? Você tem um cérebro para pensar? Vai desenrolando, irmão. Se esforça. A gente não entrega os pontos antes da hora de jeito nenhum. A gente se esforça para cumprir o que Deus mandou. Para cumprir aquilo que acertamos em nossa vida. Tudo é por esforço. A palavra de Deus diz que até mesmo o reino de Deus é conquistado por esforço. Esforça-te. O que diz o versículo 6? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. É claro que aqui Paulo está falando especificamente para Timóteo, que estava ali e desfrutar daquilo também que ele vivia. Às vezes você prega a palavra, mas você mesmo não tem prazer naquilo que você vive.
eu agradeço a Deus, porque cada culto para mim é uma festa. Cada encontro é um prazer, cada leitura é um momento de crescimento. Tem dia que eu não estou legal, tem dia que eu não estou legal, mas a palavra de Deus me enche. Primeiro ela fala comigo, Deus fala comigo, e depois eu vou e falo para você o que Deus falou comigo. Você pode receber até de forma diferente. Mas eu não posso dizer, olha como é bom ser crente e eu não ter prazer nenhum em ser crente. Olha como é bom estar firme no Senhor e eu estou lá, que medo, que sufoco, que vida. Olha como Deus faz na nossa vida e eu mesmo dizer assim, eu nunca experimentei. Quero dizer para você, busque isso, busque experiências com Deus. Você, meu irmão da igreja de Uaíba, da igreja de Xingui, você, meu irmão que está ouvindo a palavra de Deus agora, você que não conhece a Cristo ainda, mas que está ouvindo a palavra de Deus agora, você precisa buscar. Você precisa, como disse anteriormente, se esforçar. Você precisa conhecer os benefícios da palavra para desfrutar. Como é que você sabe? Olhou a laranja, tem gente que tem experiência, né? E vê, essa laranja está azeda. Eu chupo tanta laranja, eu consigo olhar pela casca e ter uma ideia. Às vezes uma casca fina demais dá a ideia de que a laranja não está muito doce, mas posso me enganar. Mas eu olho e falo, opa, às vezes grossa demais, ela está seca por dentro. Mas na maioria das vezes você precisa experimentar para provar. Você sabe o gosto de ser cristão de verdade? Como é que você quer falar para os outros benefícios se você não vive? Olha o que diz o versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Sabe o que é? Toma nota. Pense em tudo que eu estou falando. Tenha atitude e Deus te dará compreensão. Tome nota. Pense em tudo. Tenha atitude e Deus te dará compreensão. Você tem atitude com respeito às coisas de Deus? Busque isso. Não fique só na teoria. Viva a prática. É importante ter a teoria, mas é importante conhecer a prática e viver essa prática para o reino de Deus. Meus amados irmãos, esta é a palavra do Senhor para a gente hoje. A carta de Timóteo é tremenda. Tem muita coisa legal. Mas hoje eu quero ficar por aqui. O que Paulo falou para Timóteo serve para você, serve para mim. Que essa palavra cresça no nosso coração, na nossa vida. Aproveite mais essa breve palavra hoje. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por essa grande oportunidade. Nós estamos felizes por ouvirmos, por lermos a Tua palavra e desfrutarmos desse momento especial. Em nome de Jesus. Amém e amém. Paz.